Vamos falar um pouquinho agora sobre fé, gente? Tem sido tão importante, eu tenho visto tantas pessoas dizendo assim, poxa, eu tenho me aproximado mais de Deus, né? Eu tenho me aproximado, fortalecido mais a minha fé. Isso, de fato, é muito importante, né? Cada um tem a sua fé, cada um tem as suas formas de se aproximar de Deus. E nesse momento, de fato, isso está sendo muito importante. Agora, tem pessoas que aproveitam a fé para idolatrar pessoas e não Deus, né? E tem pessoas que usam a fé somente para dizer, pelo orgulho de dizer, eu estava certo, né? Eu estava certo, eu defendo isso e eu não quero voltar atrás. Eu não quero dizer que eu errei, eu não quero dizer que eu indiquei determinado candidato e me arrependi, eu não quero voltar atrás, não quero dizer que eu me arrependi. Isso é tão difícil, né? Isso é tão complicado. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo no perfil Razões para Acreditar. Acabei de mandar esse link lá para o meu marido mostrar, e antes da gente conversar aqui com o Wellington Barbosa, eu queria mostrar para vocês um exemplo muito bacana de como a fé pode ajudar, inclusive nos momentos de conflito. A gente falou agora há pouco sobre a morte de um homem negro por um policial branco lá nos Estados Unidos, que tem causado muitos protestos, né, no mundo inteiro. Olha só o que alguns policiais lá em Miami, nos Estados Unidos, fizeram diante dos protestos. Eles se ajoelharam e pediram desculpas. Uma forma de reconhecimento de que aqueles protestos, eles tinham razão de ser, né? Não, obviamente, não os protestos violentos, mas o fato das pessoas irem para as ruas para lembrarem a morte desse homem tinha razão de ser. E olha o que esses policiais fizeram. Eles se ajoelharam e na próxima foto, inclusive, a gente vê alguns policiais abraçados com os manifestantes. Essas imagens me emocionaram tanto. Isso, para mim, é um reflexo da fé, um reflexo de você reconhecer, poxa, nós somos todos policiais, aquele policial errou, não foram todos os policiais, mas aquele policial errou, e essas pessoas estão revoltadas. Vamos quebrar um pouco dessa revolta, pedindo perdão, pedindo desculpas? Isso também é um reflexo da fé. E a fé precisa servir para a gente reconhecer, inclusive, quando a gente erra. E mesmo se não tivermos sido nós que erramos, mas às vezes é muito importante reconhecer o erro de uma categoria. Fiquei muito emocionada com essas imagens e eu queria conversar um pouquinho agora com o teólogo Wellington Barbosa, ele que está na Espanha, mas ele é nordestino, de Natal, e tem trazido muitas informações, muitas reflexões importantes. Eduardo Germínio está aí, meu amigo Duca, com Érica, coisa boa. Obrigada pela participação, Duca. Vamos conversar, então, com o Wellington agora, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a importância da gente colocar a nossa fé para o que realmente importa, né? Wellington, obrigada, viu? Prazer conversar com você. Tenho acompanhado alguns dos seus textos. E que tempos difíceis esses que a gente tem vivido, né, Wellington? Bom dia para mim, mas para você já é boa tarde, né? Bom dia para vocês aí no Brasil. Aqui já são 2h15 da tarde. Eita, já está tarde, Vocês estão tomando café, né? Eu estou usando a xícara, mas estou tomando água, porque está super quente aqui. Tudo bem, está aceito. Tá aceito. Mas bom dia para vocês, bom dia, Isley, é um privilégio e uma alegria participar desse bate-papo com vocês aí, né, para entender e falar sobre o que está acontecendo no mundo, né? Afinal de contas, em tempos tão nebulosos, a gente percebe o quanto a fé se faz necessária, né? Enquanto crer em algo maior do que as más notícias, crer em algo maior, mais excedente do que somente o que a gente vê na tela da TV ou recebe nas redes sociais. E a gente percebe que em determinados momentos da história da humanidade, a fé sempre esteve presente. Não existe povo sem fé. Não existe povo sem religião. Religião é um aspecto da cultura, de qualquer povo. Pode ser a crença numa divindade, como a gente tem, nós no Brasil somos cristãos, na sua ampla maioria,
mas outros povos de outras fés, né, como muçulmanos, como budistas, como hindus, também são um povo de fé. As pessoas também das religiões de matriz africana também são gente de fé. Então, nesse tempo de pandemia, a fé é um recurso muito caro e muito necessário, né, para todo mundo, para tudo que está acontecendo, para tirar a gente desse ambiente ruim, né, de lidar com tantas coisas. E fé está extremamente ligado também com ativismo. Fé está extremamente ligado com momentos da história onde a história da humanidade mudou, ou a história mudou de alguma maneira por causa de gente de fé. A gente vê isso na história da Europa, na história do Novo Mundo, na história do fim de momentos históricos muito graves. A gente está falando do fim do apartheid, do fim da colonização, e agora a gente tem também do fim da segregação nos Estados Unidos, e a gente tem agora esse caso do George Floyd, que também era uma pessoa de fé. Um dos aspectos da biografia desse rapaz, que tristemente foi morto diante das câmeras, para todo mundo inteiro viu, é que ele era uma pessoa de fé. E por ser uma pessoa de fé, ele era extremamente ativista na sua comunidade. Ele tinha um trabalho de ativismo social através da música rap. Ele ia em comunidades do subúrbio onde ele morava, no Texas, e tentava influenciar a vida de jovens negros que, tal como ele, não tinham tido tantas oportunidades. E ele mudou do Texas para Minnesota, não é? E lá foi que aconteceu essa fatídica morte, podemos dizer assim. Mas a fé pode ser o combustível para muitos ativismos, os ativismos ecológicos que nós tivemos, por exemplo, o exemplo da irmã Dorothy, que foi morta há alguns anos na nossa Amazônia, e também era uma pessoa de fé, não é? A gente tem o pessoal da Teologia da Libertação, que influenciou tanto no passado o cuidado com a terra, e a Amazônia, né, como parte. A gente teve, no final do ano passado, o Sínodo da Amazônia, que aconteceu por iniciativa do Vaticano, mas esse diálogo que a gente está vendo, fé como mecanismo de ativismo, né? Fé como parte dessa conscientização de que a gente está vivendo num mundo que corresponde a todo mundo, né? Que corresponde a todas as pessoas, sejam elas de uma religião A ou de uma religião B. Fé, no aspecto geral da palavra, é conviver com aquilo que é fora do natural. Vou deixar você falar também, senão eu vou só falando. Está muito bom te ouvir, inclusive a Cirleide até ressaltou aí como está sendo bom te ouvir. Mas, Wellington, o que me preocupa num momento como esse, eu sou cristã, tenho a minha fé cristã, eu acredito que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade, é nele que eu me apego, busco superar o medo, busco ter esperança, né, de que as coisas vão ser resolvidas, e principalmente creio que ele está no controle de tudo, apesar desse momento tão difícil. Essa é a minha fé, esse é o meu credo. E eu, apesar disso, eu respeito também a fé de outras pessoas, ou busco respeitar a fé de outras pessoas, porque Jesus Cristo fez isso, né? Ele respeitou o credo também de outras pessoas, tratando a todos com muito amor, mesmo aqueles que não professavam da mesma fé ou não estavam seguindo ele ainda, né? Mas muita gente, Wellington, eu percebo que pega a fé e coloca como um selo de orgulho, assim, não, essa que é a minha fé, só ela importa, a fé de mais ninguém é relevante, e eu não acredito em outra fé que não seja essa, que não seja a minha. Isso causa um efeito contrário, né, Wellington? Ao invés do amor, ao invés da tolerância, ao invés da paz, muitas vezes acaba gerando conflitos, né? É verdade. A gente tem vivido tempos de intolerância. Infelizmente,
determinados grupos feitos por gente de fé, né, também, porque ter fé pode também não te fazer ser tão tolerante, dependendo de como você entende, de como você é instruído a ler seu livro sagrado, né? Cada fé tem os seus códigos, tem as suas recomendações e os seus modos de vida. Então, algumas pessoas pegam seus textos sagrados e interpretam de maneira muito literal. Às vezes, esses textos sagrados não são tão tolerantes porque foram escritos e foram criados no momento em que a humanidade vivia, por exemplo, a era ainda antiga, né? Vamos dizer assim, a era do ferro, a idade média. Muitos desses textos ainda estavam sendo compilados ou traduzidos para línguas novas. Então, por esse mau entendimento de não serem tolerantes uns ao outro, ou com esse sentimento que você falou mesmo de superioridade, acaba gerando uma intolerância com a fé do outro. A gente tem visto isso aumentar, infelizmente, nos últimos tempos, e eu até vi uma reportagem que saiu na última sexta-feira, no portal da UOL, falando sobre os traficantes de Jesus, né? E esses traficantes, não sei se você chegou a ver esse tipo de notícia. Não. Saiu no portal da UOL, na página principal da UOL, e esse mau entendimento de fé com purificação social, isso tem trazido um malefício enorme, né, para o debate de fé e ativismo, da mesma forma também como tem trazido um desserviço, essa associação de fé, de gente de fé, ou de determinados grupos religiosos com determinadas posições políticas extremas e de intolerância. Isso é muito perigoso, né? Isso tem feito um mal terrível. Isso não é um fenômeno que tem acontecido apenas no Brasil, mas é um fenômeno que tem acontecido de maneira global, esse aumento da intolerância, essa leitura literal de textos sagrados, quer seja a Bíblia para os cristãos, quer seja o Alcorão para determinados grupos muçulmanos, e outros grupos, né, entendem isso. A gente tem visto, por exemplo, mesmo em países de minoria cristã, tem aumentado o nível de perseguição contra minorias cristãs e contra minorias não cristãs também. É o caso de países do oeste da África, como Senegal, como Burkina Faso e outros casos, né? E mesmo no Oriente Médio também tem havido, a gente viu alguns anos atrás o caso do ISIS, do Estado Islâmico, perseguindo quem era de grupos de minorias étnicas ou religiosas diferentes. E no Brasil a gente tem visto um crescimento dessa intolerância, não só política, mas também religiosa, infelizmente, de grupos ditos cristãos, por exemplo, destruindo centros e terreiros de religião afro-brasileira. E isso tem causado um desserviço à compreensão do que é fé, a compreensão do que é esse mundo diverso, não é? Esse mundo dos diferentes. Por exemplo, ontem os cristãos comemoraram o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes é, para quem é cristão, não é? De todas as vertentes do cristianismo, comemoraram esse dia ontem, celebraram esse dia. E é nada mais do que isso. Estava contando a história para o meu filho ontem, isso é tão importante. Dessa diversidade, porque naquele momento onde os cristãos acreditam que é a chegada do Espírito Santo e é o nascimento oficial da igreja cristã, havia pessoas de vários outros países, de várias outras línguas, de vários outros grupos, inclusive religiosos, que estavam juntos, e ali, no entendimento cristão, Deus visita aquele grupo heterogêneo, aquele grupo diverso, aquele grupo colorido. Então, Deus é diversidade, né? Deus é cor. Então, a gente percebe isso e fica triste com esse aumento da intolerância, quer seja religiosa, quer seja política, ou fundamentada
por um grupo que roubou esse discurso. A gente tem visto isso, infelizmente. Se apropria dele, né? Se apropriaram desse discurso, né? Se apropriaram inclusive, do texto sagrado, ou de textos sagrados, para legitimarem a sua maldade e o seu viés autoritário. Então, isso é muito complicado, quando a gente percebe que alguém utiliza um dos seus discursos, conhecereis a verdade vos libertará, e é propagador de fake news. Isso não é fé. Isso é mentira, né? Então, a gente observa que alguém toma isso como lema em todas as suas falas, ou então um determinado grupo faz uma reunião política, utiliza palavras de baixo calão, e no final diz Deus acima de todos, né? Deus acima de todos, perdão. Deus acima de todos. Então, isso não condiz com gente de fé, essa postura não condiz com o texto sagrado, essa postura não condiz com quem se autodenomina cristão, né, vamos dizer assim, já que é o próprio título que a pessoa se dá. Então, esse diálogo de fé, de religiosidade, está muito presente na nossa cultura, na nossa sociedade nesse momento, e precisa ser revisto, precisa ser dialogado outra vez, por uma leitura dos textos sagrados não tão literais, não tão fundamentalistas. A gente precisa rever esses textos sagrados com outras lentes, com a intenção original dos seus escritores, com o que significava naquele momento, com as palavras que tirem esse momento agora que a gente está vivendo, porque esses textos não foram escritos para nós diretamente, foram escritos para, todo o texto, né? Você é da área de comunicação, sabe disso. Todo texto primeiro fala, toda a comunicação fala primeiro para a sua audiência primária. Então, a Bíblia também é um livro que falou primeiramente para aquela audiência primária. Então, todo texto sagrado, não somente a Bíblia, né, mas os escritos budistas, os escritos de hindus, a Bíblia hebraica, e, vamos dizer assim, o Alcorão, também falaram primeiramente para a sua primeira audiência, para o seu primeiro público ouvinte, ou para o seu destinatário inicial. Então, é preciso tirar essa lente de agora, do texto sagrado, ou dos textos sagrados, e ler com a lente de quem foi o seu primeiro destinatário. É isso. Ai, Wellington, que bom te ouvir, realmente é muito bom te ouvir, né? O que eu estava mostrando para o meu filho ontem sobre o Pentecostes, e para mim é o que chama a atenção, claro, além, né, do derramamento do Espírito Santo ali dentro daquelas pessoas, o que as pessoas fizeram a partir dali, né? Que foi dividir o que tinham com os outros, cuidar uns dos outros, dividir a comida, vender as propriedades e dividir. Então, isso parece muito distante da gente, né? Mesmo da maioria das pessoas de fé. Mas, Wellington, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria te ouvir outras vezes. Então, já estou dizendo que eu vou te convidar outras vezes para bater esse papo gostoso aqui com a gente. Pode ser? Pode sim. Sempre que precisar, é só chamar também à disposição. E vocês de fé, né, quero deixar uma palavrinha finalzinha, assim, bem pequenininha, né? A gente está aqui terminando esse momento de pandemia aqui na Espanha. A gente teve tantos casos e tantas vítimas, tais quanto aí no Brasil. Mais de 27 mil pessoas, infelizmente, perderam suas vidas por causa da Covid-19, mas um raio de esperança, né? Essa esperança que rompe essas estruturas tão complicadas que a gente vive hoje em dia, tem rompido aqui, e a gente tem visto a vida voltar a uma certa normalidade. E o meu pedido a Deus, ao divino, ao sagrado, para você de qualquer fé que está nos assistindo, é que esse raio de luz e esperança, que você pode chamar Deus, também possa cuidar de vocês aí no Brasil, e vocês possam logo, logo voltarem a uma certa normalidade. É meu desejo, minha oração e meu pedido para vocês aí. Você que tem fé ou você que não tem fé. Que essa luz brilhe sobre todos nós. Amém. Que bom. Muito Amém. Bom.
Wellington, obrigada, tá? Que você possa se manter em segurança aí na Espanha, que a sua família possa estar em segurança aqui no Brasil também, seus amigos, né, as pessoas queridas que você deixou aqui. Obrigada por bater esse papo tão legal com a gente. Obrigado, obrigado. E até a próxima. Até a próxima, então.